Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. O meu canal chama-se Jardins do Tempo e eu gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal e também na minha fanpage, que é o mesmo nome. Ela pertence ao Facebook, Jardins do Tempo. E vocês dão um like, porque assim vocês receberão os próximos vídeos. Eu estava fazendo uns vídeos sobre pedras, as pedras preciosas, semi-preciosas, mas eu vou dar uma pause porque eu vou falar de um assunto que eu não ia falar mais disso, mas é que eu ouvi uma coisa e eu fiquei horrorizada, eu fiquei indignada. Eu faço uns cursos no Espaço do Idoso, né? Porque eu já sou da terceira idade. Então, eu vi cartazes lá sobre o tal filme da tal Iurde ou do tal Edir Macedo. Eu fiquei indignada porque o espaço lá pertence à prefeitura. A maioria das pessoas lá são pessoas muito idosas que frequentam, porque existem vários cursos lá, né? E são grátis, inclusive por ser um espaço para idosos, né? A prefeitura fez vários locais aqui na cidade onde nós temos exercícios, cursos, inclusive até tem curso de teatro, de inglês, de um monte de coisa, né? Eu faço zumba e faço inglês. Aí acontece o seguinte, eu vi uns cartazes e com o logotipo da prefeitura, convidando as pessoas a assistirem o tal filme Nada a Perder. Acontece que eu já tenho uns vídeos que eu já fiz sobre a Universal Iurde, que eu conto tudo que eu passei lá. Eu conto as barbaridades que eu vi. A cúpula da Universal e esse Edir Macedo, eles são uns estelionatários. Eu não sei como aqui no Brasil eles não foram presos. O Edir Macedo já foi preso uma vez, mas soltaram. Aí ele encheu de bispos e pastores na política e ele se encheu de dinheiro. Então agora ele tem o poder. Inclusive, eu queria falar para vocês, não assistam esse filme. Esse filme é uma hipocrisia, porque eles vão mostrar um personagem de um homem caridoso, bonzinho, aquele cordeirinho, mas acontece que ele é um estelionatário, um ladrão, um psicopata, e ele criou essa seita. E os bispos que são bispos, eles são bispos porque eles arrebentam nos cultos, na fogueira santa, eles são os que mais arrecadam dinheiro. Eu frequentei lá, inclusive na catedral aqui da minha cidade, eu comecei com uma igreja pequena, depois eu fui para a catedral, né? Inclusive, eu perdi muito dinheiro, ainda ajudei a montar a escolinha deles, eles não põem um tostão. Eles, por exemplo, os obreiros que lavam a igreja, limpam a igreja, lavam os banheiros, fazem tudo. Eles não fazem nada. Eles não fazem caridade. São os obreiros que fazem, os que vão evangelizar em comunidades. Eles não fazem nada. O Edir Macedo está milionário. Ele é dono de um banco, Banco Renner. Ele tem um hospital só para ele e para a família dele. Ele tem igrejas em vários países, mas ele tem igreja em países pobres, países que as pessoas estão desesperadas e acreditam em qualquer promessa. Então, por exemplo, Angola e Portugal já estão acordando, porque Angola é um país pobre e eles estão deixando o povo lá cada vez mais pobre. Então, muitos pastores de lá estão saindo.
Aqui no Brasil eu acompanho, né, os vídeos do ex-bispo Alfredo Paulo, ex-bispo Nathan Silva, ex-pastor Marcelo, o Profeta Nervoso, que foi um tecladista da Universal, que eles contam tudo que se passaram. Eles tiveram 20, 30 anos lá dentro. Eu fiquei só 4 anos, graças a Deus, mas também saí endividada de lá, fora outras coisas que eu perdi. Nossa, não quero nem pensar, ó, material que eu vendia para dar dinheiro para eles, uma grande biblioteca que eu tinha e muita coisa que hoje me faz falta. Então, e agora vem esse filme, e eu não entendo porque a Prefeitura de Santos está divulgando cartazes, e logo no espaço do idoso, que tem muitas senhorinhas idosas e senhorzinhos idosos, e que eles vão ficar curiosos em assistir. E como a pessoa não tem conhecimento, não assistiu os vídeos do YouTube, dos ex-pastores, ex-bispos, contando toda a verdade que acontece com a cúpula, todo estelionato que eles fazem, inclusive em Portugal, eles praticamente roubaram crianças para darem de adoção para certos bispos e pastores. Por quê? Porque o Edir Macedo, ele é obrigatório os pastores e bispos, quer dizer, isso, quando ele chega a bispo, ele já é vasectomizado. Eles obrigam os pastores a fazer vasectomia. Eles não querem que eles tenham filhos. Mas aqueles que queriam uma adoção pegaram crianças de Portugal, eles criaram uma creche, mães que... É uma creche tipo orfanato, mas orfanato de mães vivas, pais vivos. E mães que tinham que trabalhar, e às vezes longe, as crianças ficavam lá, e eles pegavam essas crianças e levavam para adoção. Traziam muitos, estão no Brasil, existem vídeos e mais vídeos contando todo esse esquema que a TV portuguesa descobriu, os repórteres portugueses. Então, isso vocês também podem ver no YouTube. E também, eu fico indignada, esse negócio da prefeitura, eu tenho certeza que o nosso prefeito, ele não tem nada a ver com isso aí, porque ele, um evangélico, ele não é. Existe um pastor aqui da Universal, que ele nunca é mandado para outro lugar. Por quê? Porque eles conseguiram fazer com que ele se elegesse como vereador. Primeiro foi de Cubatão, agora ele se elegeu vereador aqui da Câmara, aqui de Santos. Então, como ele está ligado, né, à prefeitura, talvez por intermédio dele conseguiram fazer isso, né, divulgar, fazer esses cartazes. O Edir Macedo, o que ele fez? Porque ele sabe que ele não vai ter tanta audiência com esse filme, mas ele está obrigando os obreiros a distribuírem os ingressos. Eu já vi há um mês atrás, 1 mês e meio atrás, pessoas de toda a Baixada Santista, que talvez sejam da igreja, vieram de Mongaguá, de Itanhaém, de vários lugares, porque eles abriram um dia para vender ingressos com antecedência. E eles estão fazendo propagandas, estão dando ingressos de presente para depois dar um resultado de uma boa bilheteria. É mais uma hipocrisia da Igreja Universal. Então, esse nada a perder, vocês têm tudo a perder. Porque se vocês são da igreja, vocês estão cegos, que nem eu estive há 9 anos atrás. São cegos, se forem obreiros, são escravos. Se você não é da igreja e vai assistir, talvez por curiosidade, e se você não tem conhecimento do que esse homem faz, esse Edir Macedo, ele está milionário. Vocês podem também procurar no YouTube a mansão que ele tem, as coisas que ele tem, os apartamentos de luxo em Miami, do Bispo Romualdo e de outros, os que são lá da cúpula.
Se você assistir e não tiver conhecimento da realidade, porque esse personagem é fictício, esse filme é uma ficção. O personagem é um cara bonzinho, que ajuda todo mundo, e pelo contrário, é um estelionatário que passa envelope durante. Lá tem 6 cultos por dia. Eles passam envelopes e a propósitos e propósitos, e fazem teatro e botam gente lá para fingir que está atacado pelo demônio, que o demônio não deixa pegar o envelope, que senão a vida dele ia melhorar. Então as pessoas vão lá e pegam o envelope. Pessoas dão casa, carro, dão tudo. Eu, quando estive lá, aquele Rogério, que para mim ele não é pastor, não é bispo, não é coisa nenhuma, ele é um mentiroso, que ele foi drogado. Ele não é drogado, não foi drogado. Ele conta lá uma história, ele tem um poder de persuasão com as pessoas. Ele pedia ouro, joias, pedia dólares, dependendo da cotação do dia. Então, teve uma época que eu lembro que o ouro estava em alta, eles começaram a pedir ouro. E ainda eles são fingidos, os pastores tiram a aliança deles e colocam lá no saquinho. Só que, como eles são hipócritas e fazem teatro, é tudo mentira. Lógico que eles não estão dando aliança de ouro, eles estão dando uma fictícia. Então, eu queria avisar vocês, se vocês puderem boicotar esse filme, por mais que ele esteja distribuindo ingressos grátis, os obreiros estão distribuindo para a família, você tem tudo a perder. Você vai perder o dinheiro do cinema, você vai ficar com a sua cabeça feita, porque eles vão mostrar que pessoas conseguiram milagres, e você é capaz de ir para lá, os que já estão cegos já estão lá. Eu, graças a Deus, eu acabei com a minha cegueira. Então, você só tem tudo a perder. E por isso que quem tem nada a perder é o Edir Macedo e a cúpula, que cada vez mais eles ficam mais milionários. Eu acho que o povo brasileiro deve fazer que nem o povo português fez, quando a TV portuguesa descobriu toda a falcatrua que fizeram com as crianças, que roubaram as crianças. Para mim é um roubo, né? Das mães, e deram para adoção, hoje estão com mais de 20 anos. Eu acho que o povo português ele foi para as ruas, ele foi com cartazes, foi na porta das igrejas, andou pelas ruas, fazendo protestos, e para fechar essas igrejas universais lá de Portugal. Então, eu acho que as pessoas que são sensatas, que não são cegas, ou as que já estiveram lá dentro e perderam muito, deviam sair com cartazes e ir na porta do cinema no dia que vai estrear o filme, acho que é 29 de março, se não me engano, sei lá se já estreou. Deviam ir na porta do cinema com cartazes, fazer protesto, fazer com que as pessoas abram o olho. Então, eu não vou nem por curiosidade, porque eu já conheço a história dele, já sei que é tudo mentira o que está lá, eu sei o que ele fez, o que ele continua fazendo. Eu cansei de ver dia de fogueira santa, o helicóptero descendo 3 vezes ao dia e levando sacos e sacos de dinheiro. É uma coisa assim absurda o que acontece neste país. Então, essa cúpula todinha da Universal tinha que estar na cadeia e não fazendo filme, não contando uma história mentirosa de um homem que criou um império. Nem sei se vão mostrar no filme o tal império que ele tem, mas é o bonzinho, não é ele que faz caridade. Quem faz caridade são os obreiros, são as pessoas. Eu cansei de dar coisas para eles. Bom, eu fui vítima deles. Muitas pessoas foram. Então, se vocês quiserem, vocês também assistam os vídeos do
ex-bispo Alfredo Paulo, ex-bispo Nathan Silva, ex-pastor Marcelo, o Profeta Nervoso. E existem outros e outros vídeos, inclusive eu tenho vídeos falando tudo que se passava ali no período que eu estava na Universal. Coisas absurdas, e eu continuo agora, depois de 9 anos, na época não tinha computador, por isso que eu estava lá cega. Agora que, depois que eu vim a ter computador, eu comecei a ver, né, as mansões dele, as coisas, e eu continuo vendo vídeos dos absurdos que eles estão fazendo. E eles estão pondo cada vez mais pessoas na política. Eles estão infiltrados na política brasileira. Então, eu só queria falar essa minha indignação. Fico muito chateada pelo Espaço do Idoso estar divulgando isso, mas é em nome da prefeitura, né? O Espaço do Idoso pertence à prefeitura. E, então, nós, eu, você, só temos a perder. Tudo a perder, ok? Não assistam o filme do Edir Macedo. Então, se vocês gostaram do vídeo, vocês deem um like, que é aquele joinha, aquela mãozinha. Inscrevam-se no canal, assim vocês receberão os próximos vídeos. Eu continuarei falando sobre as pedras e de vez em quando falarei sobre outros assuntos. E até eu pretendo um dia fazer 1 ou 2 vídeos, não sei se vai caber em um, falar sobre disco voador, a experiência que eu tive. E por hoje, bom dia, boa tarde, boa noite, um beijo a todos e fiquem alertas, espertos. Não se deixe enganar.